Senhor, da palavra, Pai. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha estar, Senhor Deus, nesse momento. Mais uma vez te pedimos, usando a vida do teu filho com graça, Senhor, nesse momento. Fala conosco, Senhor. Ministra o nosso coração, o Espírito Santo de Deus. Leva a nossa mente cativa, Senhor, à obediência de Cristo, à obediência à tua palavra nesse momento. Usa teu filho, abençoa ele. Tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, Senhor, que o Senhor possa usá-lo, Pai, com graça, com unção, Pai, com sabedoria, com amor nesse momento, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Passa a palavra, pastor. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Né? Nós possamos cada vez mais ter isso em mente, né? Esse louvor que a gente acabou de louvar aí, né? Que o Senhor possa nos levar, que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa estar conosco em cada momento, né, nessa caminhada rumo a Jerusalém, rumo a Canaã Celestial. Amém? Gostaria de compartilhar com os irmãos, né, a gente vem aí fazendo uma sequência em João. Gostaria de compartilhar com os irmãos em Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Do verso 18 em diante. A gente vai ler do 18 ao 37. Amém? Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 18 em diante. Nos fala assim: Não estou me referindo a todos vocês. Perdão, vamos começar de novo. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. E inclinando-se a esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer? Faça depressa. Disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo para os pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho do Homem nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor,
para onde vais? Jesus respondeu, para onde vou? Você não pode seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Amém? Vamos orar mais um pouco? Pai, obrigado, Senhor, meu Deus, por essa tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado aos nossos corações. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá. De mesmo estarmos distantes uns dos outros, Senhor, a oportunidade que o Senhor nos dá de nós estarmos juntos através do teu Santo Espírito, através da tua palavra. Que o Senhor leve, Pai, a nossa mente cativa a Ti, que o Senhor leve, Pai, os nossos pensamentos em Ti, Senhor, que a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, Senhor, Pai, transforme, Senhor, Pai, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, na última vez que eu ministrei, a gente falou passagem aí relacionada, né, que está tudo envolvido aí. Se a gente pegar aí o capítulo 13 e o 14, né, e eles estão aí, o começo do 14 é no mesmo momento ali, né, a qual eles estão ali ainda comemorando a Páscoa e Jesus ali está se revelando. E aqui a gente vê, né, que é os minutos finais, como eu já falei, João, do partir do capítulo 13 aí até o 21, é uma passagem mais ou menos aí de 3 dias, né, e aqui até ali a crucificação já está quase próxima, um dia mais ou menos, então são bastante conversas ali pessoais e diretamente aos seus discípulos, né? Outro dia eu falei sobre conhecimento, né, daquilo que quem Cristo é e quem nós somos, e hoje eu quero falar sobre decisões, porque as nossas decisões estão muito ligadas, né, para nós tomarmos decisões. Muitas vezes nós temos, né, que nos basear naquilo que nós conhecemos. Se você vai tomar alguma decisão, você vai se basear naquilo que você já conhece. E aqui a gente vê os discípulos de Jesus ali sendo chamados a tomar decisões, a eles tomando decisões, né, decisões de ações, né, e o próprio Senhor Jesus revelando essas ações deles e revelando aquilo que eles iriam fazer, né? Principalmente aí entre seus 2 antagonistas, né, a qual a Bíblia nos mostra aí nesse momento, que é Pedro e Judas, né? Pedro e Judas aí, eles vão nesse momento do ministério de Jesus, eles vão mostrar um antagonismo entre as suas decisões, as suas ações, né, e aquilo que me parece que a Bíblia nos mostra que está nos seus corações. A gente vê que a história da Bíblia ela nos mostra várias vezes personagens sendo antagonistas, né, uns dos outros, tendo decisões e tendo ações e finais diferentes diante das suas decisões. A gente vai ver com Esaú e Jacó, né, ali com decisões e ações diferentes uns dos outros, né, um do outro. A gente vai ver também ali também sobre a vida de Saul e Davi, né, ali as suas decisões e ações que levaram eles a colher, né, disso. E aqui a gente vê que a Bíblia nos apresenta mais uma vez isso entre Judas e Pedro, né? A gente vai ver capítulo 13, capítulo 18, também ali dos dois ali, entre Judas e Pedro. Eu gostaria, né, da gente falar aí primeiro a respeito de Judas e depois de Pedro e vermos aí aquilo que Jesus tem aí para nós, né? Tanto para os seus discípulos e para nós. Quando a gente olha para a vida de Judas, Judas ele foi um dos 12 apóstolos, ele andou com Cristo, né? Ele caminhou com Cristo, ele recebeu os ensinamentos de Cristo, ele partilhou dos momentos mais íntimos de Cristo até aqui,
ele viu os milagres de Cristo, né? Ele esteve com Jesus no barco, no meio das tempestades, viu Jesus acalmar o mar, viu Jesus andar sobre as águas, viu a multiplicação dos peixes, viu tudo aquilo que Jesus ali havia feito, compartilhou dos ensinamentos de Jesus, né? Então, e em nenhum momento Jesus ele exclui ele de ser chamado de um dos apóstolos, né? De ser um daqueles que estavam ali com ele, um dos 12, né? Ele não é chamado a sair dali, né? E até que nesse momento ali Jesus está com ele, né? E aqui a gente vê que Judas, ele está ali, né? E vai tomar decisões, né? Vai tomar decisões sobre as suas ações. As decisões que ele vai tomar está muito envolvido com aquilo que ele tinha de conhecimento, aquilo que ele tinha visto, né? O conhecimento não apenas daquilo que está acontecendo aqui, né? A diferença de fé e conhecimento, fé é aquilo que nós esperamos que vai acontecer. Fé é nós cremos naquilo que nós não conhecemos, né? No sentido de que nós cremos que o Senhor Jesus vai voltar. Quando ele voltar, isso já aconteceu, né? Judas ali, ele tinha um conhecimento daquilo que estava ocorrendo, mas ele não parece que ele não tem fé que aquele que está ali realmente é o Messias esperado, nem da maneira como os judeus esperavam, né? Então ele toma ali algumas decisões. Aqui a palavra do Senhor nos fala aqui que ele já estava induzido a trair a Jesus. Você pode ler no capítulo 13, versículo 2, aí, no mesmo capítulo 13, versículo 2, nos fala aí que estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. O diabo ali já tinha colocado isso dentro do coração dele, né? Ele já estava pensando, ele já estava programando, ele já estava maquinando essa decisão, né? E isso se dá também por aquilo que já estava dentro do seu coração. O próprio João, aí no capítulo 12, versículo 4 ao 6, ele vai nos falar ali que quando Judas ele questiona ali aquilo que né, Maria faz ali em derramar o perfume aos pés de Jesus, ele vai questionar, ele vai falar, olha, esse dinheiro aí a gente podia arrecadar e dar para os pobres, né? E João, ele já fala ali para ele, olha, né, João já faz um adendo ali, ele fala, olha, ele não estava preocupado com os pobres, ele estava interessado porque ele era o que cuidava da arrecadação e ele já ali estava desviando desse dinheiro. Então, aquilo que ele vai fazer agora, aquilo que vai eclodir agora, isso já estava dentro do seu coração. Ele já estava ali caminhando e, com certeza, o Senhor Jesus ele tinha ali conhecimento, ele tinha a ideia daquilo que estava ocorrendo ali, né? E ele vai ali andando, caminhando, né? Porque com os seus discípulos, né? Ele vai mostrar ali que não são 12 homens perfeitos, né? Mas são 12 homens que necessitam da graça de Deus. A obra perfeita de Deus sendo feita por homens imperfeitos, né? Mas essa decisão de Judas de não se arrepender, né? De achar que as coisas estavam normais e achar que tudo estava encoberto aos olhos de Deus, né? Isso vai o quê? Induzindo ele a trair a Jesus. Ele não consegue compreender, ele não consegue enxergar que aquele conhecimento que ele estava, aquilo que ele estava vivendo, aquilo que ele estava vendo,
era para levar ele a um conhecimento ainda maior de quem era Cristo. Isso aqui, irmãos, a gente vê que, né, a gente pode ter aí, caminhamos com Cristo, andamos com Cristo, né, pregamos, falamos, andamos, mas nós devemos buscar entender quem Cristo é. Né? E na nossa caminhada você pode receber os melhores ensinamentos, pode andar com os melhores pastores, você pode andar, conhecer a Bíblia, conhecer aquilo, mas não é apenas um conhecimento superficial, é um conhecimento que tem que mudar as suas ações e confrontar aquilo que você está fazendo. E uma outra questão, todos nós somos sujeitos ao erro, né? Mas aqui Judas, ele maquina o mal. Judas, ele maquina o mal. Né? Ele já havia acertado o preço com os sacerdotes. Né? Ele já havia ali acertado o preço com os sacerdotes. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de entregar-lhe Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro, assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Antes daqui, ele já havia acertado o preço com os sacerdotes. Ele já havia acertado ali, já havia maquinado, né? Ele só estava procurando o quê? Um momento para entregar a Jesus. Ele só estava procurando um momento para entregar a Cristo Jesus. Então, a decisão dele, ele já estava ali maquinando, ele já estava ali pensando, ele já estava ali organizando tudo aquilo que estava acontecendo. E a gente, eu me preocupo, eu tenho mais medo, né, irmãos, de quem maquina o mal do que quem erra. Todos nós somos passíveis ao erro, mas quando nós começamos a maquinar, começamos a buscar subterfúgios para aquilo trazer uma certa paz ao nosso coração, ou começamos a programar isso, isso é muito preocupante. E aqui nós vemos isso sobre a vida de Judas. E mesmo Jesus, irmãos, sabendo isso, mesmo Jesus tendo essa certeza, tendo já sabendo disso, sabendo quem o iria trair, Jesus ali o honra, né? Quando nós vamos aí, hoje talvez é o costume mais parecido com isso, quando nós vamos em alguma festa, ou você está em algum jantar, algo, né? Uma posição de honra nesse jantar é você ser servido primeiro. Aí na festa de aniversário, o primeiro bolo, né? O primeiro pedaço. Isso é uma demonstração de honra ali para o seu convidado, é uma demonstração de honra para aqueles que estão ali. E quando Jesus ele molha o pão, né, e entrega para Judas, ele está ali demonstrando ainda para Judas: olha, Judas, eu estou aqui, eu estou te honrando. Era uma posição de destaque, era uma posição de honra, Judas, né? E mesmo assim, ele fala que não o trairia, mesmo Jesus sabendo disso. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 25, vai nos falar assim, né? Então, Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Né? Quando, aqui nessa passagem correlacionada, quando Jesus está falando ali que que um deles iria trair, né? Judas ele já
Fala, não, Senhor, não sou eu não, né? Com certeza não sou eu. E Jesus volta para ele e fala, sim, é você. Sim, é você, Judas. Sim, é você. O Senhor aponta para ele, mostra a ele, não apenas para os seus discípulos, para o próprio Judas. E mesmo assim, Judas toma essa decisão. Aqui em João, quando a palavra do Senhor nos fala aqui que a hora que o Senhor deu o pão a ele, Satanás entrou no seu coração, né? Satanás já estava fazendo ali morada, né? Já estava ali, ele já estava maquinando, ele já estava programando, ele já estava induzido a tomar, mas naquele momento ele fechou o seu coração, naquele momento ele falou, ele decidiu realmente fazer aquilo que ele já estava programado, né? Alguns aí vão colocar aí algumas heresias, algumas coisas, falando que Judas ele cumpriu ali o seu propósito, né? Tem aí o famoso evangelho apócrifo, né? Ou aquele evangelho falso, né? Falso evangelho de Judas, que vai dizer que Judas não, que Judas cumpriu ali e que ele se arrependeu, né? Mas a Bíblia não nos mostra isso, né? Isso é uma mentira, isso é uma falsa verdade, porque querem dizer algo a qual ele o que a Bíblia não nos mostra, né? Mas ele ali tomado, ele vai e faz aquilo que estava dentro do seu coração. Judas ele pode ter tomado essas decisões com interesse próprio, né? O que que nos aparenta aí mais aí, o que a Bíblia nos apresenta, né? Com o interesse do ganho financeiro, né? 30 moedas de prata, o preço de um escravo, aquilo que deu para comprar um campo que depois virou um cemitério, né? Ali ao qual o próprio campo, ao qual nós vamos ver que Judas ele se lança ali. Ou alguns vão falar, não, Judas estava ali querendo, né, que Jesus, né, tem alguns que põem essa objeção, colocam isso aí, né, não, ele estava querendo que Jesus se revelasse, né, ele estava querendo que Jesus ele fizesse, forçando a Jesus a se revelar. Irmãos, aqui, né, as decisões de Judas, se ele tomou essa decisão pelo lado pessoal, né, ele pensou apenas em si, não compreendeu quem era Cristo. Se ele tomou essa decisão pensando em fazer a obra do Senhor, vamos dizer, em fazer aquilo que Cristo tinha ali aquilo que ele imaginava, né, que Cristo iria fazer, como dominar ali, né, se revelar politicamente, se revelar ali, seria adiantado, né? Ele estava ali, ele tomou decisões erradas, ele não tomou decisões segundo a vontade do Senhor, porque isso não cabia a ele, né? O Senhor não era ele que iria fazer isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque muitas vezes a gente por interesses próprios, por achar que nós devemos fazer algo aí que ajude, que possa contribuir na obra do Senhor, a gente possa tomar alguma decisão, tanto sobre as nossas vidas, tanto sobre aquilo que a gente pode ver, tomar alguma decisão que não seja da vontade do Senhor. E isso, e principalmente, eu sempre falo sobre isso, né? Sondar os nossos corações, né? O que está dentro do nosso coração. Judas, isso já é bem, assim como Davi e Saul, assim como Esaú e Jacó, né? Isso fica bem claro, né? Davi ali ele tem um arrependimento, Saul ele não tem um arrependimento, né? É genuíno diante do confronto com o Senhor, né? Aqui também
Judas, quando ele cai em si, vamos dizer assim, quando ele vê aquilo que ocorreu ali, ele entra num processo, quer se desfazer daquilo, né? Vai lá e quer entregar de volta as moedas, quer entregar de volta o dinheiro e vê que isso não é mais possível, e ele entra num processo de remorso, né? Ele entra num processo de remorso, não de arrependimento. Remorso é quando as pessoas entram em comiseração, acham que não tem mais jeito por causa das suas decisões, acham que aquilo que você já fez não há mais solução, não conseguem enxergar além daquilo que está ocorrendo no dia de hoje, e ele vai e toma uma terrível decisão, né? O Evangelho de Mateus vai nos falar que não se arrependeu, né? Então Judas jogou dinheiro dentro do templo e, saindo, foi-se e enforcou-se, né? Mateus 27:5, né? Foi-se e enforcou-se. As decisões de Judas, por aquilo que ele conhecia, tanto antes como agora, o leva a tomar decisões drásticas e contrárias à palavra do Senhor. Drásticas e contrárias à palavra do Senhor, né? Drásticas ali em entregar a Cristo, em ser o traidor, né? Em ser aquele que levou sobre si esse peso, e também drástica na sua decisão de tirar a sua própria vida. E aqui, como eu falei que a Bíblia nos apresenta alguns antagonistas, aqui eu não tenho como não pensar ali em Davi e Saul. Ao contrário do acontecimento entre Davi e Saul, a gente vê que as decisões de Saul, aos nossos olhos, foram bem menores do que as decisões de Davi, né? Os erros de Davi, né? Os pecados de Davi são muito, muito mais pesados do que os pecados de Saul, né? Davi ele maquina o mal. Davi ele adultera, Davi ele mata, Davi ele se esconde, né? Davi ele não mostra ali, né, um arrependimento logo depois, mas quando ele é confrontado pela palavra de Deus, ele se arrepende, principalmente do que? De ter ofendido a Deus, de ter ofendido a Deus em primeiro lugar. Saul, né, o pecado de Saul foi ali ter desobedecido a Deus, sim, né, de não ter cumprido aquilo que o Senhor mandou, mas ele não cometeu todas essas atrocidades, né? Mas quando ele é confrontado, ele quer se justificar. Ele não se arrepende. Ele não mostra arrependimento. Assim como foi com Judas, né? Então, aqui a gente vê que não é aquilo que ele fez. A Bíblia não nos apresenta isso, aquilo que nós fazemos, mas é a maneira como nós decidimos agir, né, daquilo que nós somos confrontados, né? Ele poderia, sim, encontrar perdão e graça diante daquilo que, como se ele tivesse esse conhecimento de quem Cristo é, né? De quem Cristo é. Então Judas, ele não cometeu essas decisões apenas naquele momento. Ele maquina, ele pensa, ele tem tempo para planejar, ele tem tempo para fazer, mas nesse momento a qual ali ele está ali pronto, ele continua, ele está decidido a fazer isso, né? Satanás entra ali ao seu coração, a sua mente dividida, Satanás toma conta dela, né? Que o Senhor nos ajude. Agora eu quero falar sobre Pedro, né? Pedro, né?
Pedro também viveu o mesmo que Judas, né? Pedro viveu ali o mesmo. Pedro andou talvez um pouco mais próximo que Jesus em alguns momentos, mas Pedro estava sempre ali, né, pronto a falar, pronto a dizer, pronto a responder, né? E sempre com, muitas vezes, nem sempre, né? Mas algumas vezes tomando palavras, né? Falando coisas que não condiziam com aquilo que realmente iria acontecer. E principalmente aqui, né? E Jesus, né? Imagina ali a situação. Pedro está vendo Jesus falar que um daqueles que estariam ali com ele iria trair. Ver Jesus ali apontando para Judas e Judas tomando essa decisão, né? Ver Jesus ali falando a eles, né? Ó, agora não só aos judeus, mas até a vocês. Para onde eu vou, vocês não vão poder ir, né? Para onde eu vou, vocês não vão poder ir, né? Pedro ali, ele não maquina, não pensa, não, não reflete sobre aquilo que Jesus está falando, mas ele toma uma decisão sobre aquilo que ele está tendo conhecimento, sobre aquilo que é o desejo do coração dele e sobre aquilo que ele acha que ele pode fazer. Ele pega e fala, né? Ele vai e fala para Cristo: não, não, Senhor, eu não vou te abandonar. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Pedro, ele está ali mostrando, né, falando, e muitas vezes nós criticamos Pedro falando assim: Pedro, ele abandonou a Cristo, ele não cumpriu aquilo que ele falou, né? Pedro negou a Cristo, né? Por 3 vezes, o Senhor vai falar para ele, né? Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. A decisão a qual Pedro tinha tomado aqui, irmãos, também se baseia no conhecimento a qual ele tinha de Cristo até aquele momento, né? Ele esperava, imaginava que Cristo iria ali promover o reino naquele momento, que Cristo iria ser o libertador de Israel, assim como os outros judeus, assim como ele imaginava que Cristo iria derrubar a todos, né? Tanto os opressores quanto o sistema religioso da época, a qual Cristo tanto combateu. Ele estava profundamente decidido a entregar a sua vida por Cristo por causa dessa luta, né? Nós temos que tomar cuidado, que eu quero dizer aqui, com relação à vida de Pedro, que nós às vezes tomamos decisões para lutar guerras que não são as reais e certas. Pedro ali, ele demonstra que ele estava disposto a lutar essa guerra com Cristo. Eu vou lutar contigo, Senhor. Eu estou disposto a dar a minha vida por ti, para nós proclamarmos o teu reino aqui, para o Senhor nos livrar da opressão de Roma, para o Senhor nos colocar nesse mundo, nessa era, nesse momento, em situação melhor. E muitas vezes das nossas decisões como cristãos, nós tomamos essas decisões e falamos: não, Senhor, eu não te abandonarei. Eu não te abandonarei. Quanto desde que o Senhor proclame o seu reino sobre a minha vida, desde que as coisas aconteçam da maneira que eu quero, desde que o Senhor me faça deixar eu participar da maneira como eu quero e da maneira que eu quero. E Jesus volta para Pedro e fala: não, Pedro, ainda hoje, né? Você, nesse momento, né, ainda, né, quando vier a perseguição, você me negará. Você me negará. E Pedro fala: não,
Não, Senhor, não vou te negar. E é interessante, irmãos, que Pedro, ele está decidido a uma guerra. Ele está decidido a uma guerra. Ele está decidido a pegar na sua espada. João, capítulo 18, versículo 10 e 11, vai nos falar: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarda a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? Nós temos que tomar decisões de acordo com a vontade do Senhor e de acordo com o plano de Deus. E é isso que é uma das coisas que a gente tem que pensar. Será que nós estamos dispostos a lutar as guerras certas ou a lutar a nossa guerra? Ou a lutar a guerra certa? Ou a lutar a causa certa, que é a causa de Cristo? Pedro aqui nesse momento, irmãos, aqui quando ele arranca a espada, ele está disposto. Ele está disposto ali a morrer por Cristo. Mas Cristo falando, não é essa a guerra. E não é para isso que eu vim. Eu vim para beber o cálice do meu Pai. Eu vim para cumprir a vontade de Deus. Eu vim para glorificar o nome do meu Pai, não nesse momento. Nesse momento eu venho como cordeiro. Então eu vim para cumprir a vontade de Deus. A gente tem que entender que nós estamos para cumprir a vontade de Deus. E quando o Senhor recolhe a espada, o Senhor fala para Pedro, guarda a sua espada. Pedro ali, ele toma um impacto sobre a vida dele. E fala, não é isso. Não é isso que eu estava imaginando. O meu Senhor mandando eu guardar a espada, eu sei que ele pode muito mais do que isso que ele está fazendo agora. Eu sei que ele pode muito mais do que isso. Né? E aí ele vai, e quando ele é confrontado novamente, quando ele ali fala, você é um deles? Ele fala, não. Aí a gente vai ver que isso realmente acontece, que ele nega a Cristo por 3 vezes. Porque ele estava decidido a lutar uma luta que não era a de Cristo, que era uma luta dele. Ele estava decidido a alcançar, assim como Judas, a alcançar algo que trouxesse benefício para ele. E quantas vezes, irmãos, diante daquilo que nós vemos, diante das lutas que nós passamos, nós tomamos decisões e falamos, olha, Senhor, eu vou estar contigo até o final e vou lutar contigo, mas a gente vai entendendo, vai vendo que as lutas a qual nós estamos passando, muitas vezes não são a luta de Cristo, é a nossa luta. E o Senhor pega e fala, não, filho, não é assim. E nós não obtemos as vitórias a qual nós achamos que iríamos alcançar. O Senhor sim nos concede, irmãos, bênçãos, o Senhor nos concede graça, mas muitas vezes o Senhor pede para recolhermos as espadas das nossas lutas pessoais, que não é apenas para o nosso bem, para conquistarmos aquilo que nós imaginamos, né? De nós, do reino aqui nessa terra. É o reino de Cristo. É o reino do Senhor. Mais para frente, a gente vai falar sobre a restauração de Pedro, né? E Pedro ali ele demonstra que ele tem sim, diante das decisões dele, diante daquilo que ele vê Cristo fazer, diante da entrega de Cristo, ele anda triste, abatido, arrependido, achando que ele não teria mais lugar. Pedro, mas ele vai ali, né, no capítulo 21, depois nós vamos estar falando mais aí sobre isso, mas ele vai nos falar aí que ele tem sim um arrependimento. E o Senhor, além disso, o Senhor traz Pedro de volta. Traz Pedro de volta para si. E a gente vê que a partir daí, Pedro ele está disposto a lutar pela causa certa, a lutar pelo motivo certo. A decisão dele é de lutar pelo motivo certo, a qual o Senhor o chamou. Lá em Atos, capítulo 4, versículo 19 e 20,
vai nos falar assim: mas Pedro e João responderam: julgue os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos lhe falar do que vimos e ouvimos. Ali aqui é Pedro sendo confrontado pelo Sinédrio, esse mesmo Sinédrio que condenou a Cristo, né? Ali que levou Cristo à morte. Agora aqui, mais uma vez, ele tendo conhecimento da obra que Cristo tinha, tendo conhecimento daquilo que Cristo tinha para ele, daquilo que era a sua luta, por aquilo que ele devia lutar. Ele não se nega ele não nega a Cristo. Ele fala: não é justo. Não é justo. Não é justo eu obedecer a vocês, é justo eu obedecer a Cristo. Pois não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Ele viu grandes coisas em 3 anos, mas a cruz de Cristo revelou a grande missão que Cristo tinha. A grande missão que Cristo tinha naquele momento de se entregar, de reconciliar, de proclamar, de restituir, né, de justificar o homem ali, né, e de, principalmente, glorificar a Deus. Glorificar a Deus bebendo esse cálice, a qual o Deus Pai tinha preparado a Cristo. Então a gente vê esse antagonismo entre Judas e Pedro. Entre Judas e Pedro, né? Aqui a gente vê, né, que o joio cresceu com o trigo, né? Que Judas andou ali e em momentos que foi chamado a tomar decisões. Ele tomou decisões segundo aquilo que ele conhecia. Que Cristo possa se revelar sobre nós, irmãos. Que nós possamos tomar decisões sobre aquilo que nós conhecemos, daquilo que Cristo já fez e sobre aquilo que Cristo fará. Né? Que a nossa fé seja firmada, como nós louvamos aqui hoje, né? Que nós andemos em direção à terra, que nós andemos em direção ao Senhor, que nós andemos em direção àquilo que Cristo tem para nós, que nós entendemos que nós somos chamados para lutar não a nossa luta, mas a luta de Cristo, aquilo que Cristo tem para nós. E o que eu acho impressionante é que o Senhor também, ali entre uma repreensão e outra, ele instrui os seus discípulos. Ele está falando para eles em todo momento. Ele está dizendo a eles em todo momento, né? Olha, vocês têm uma missão. Vocês têm uma missão. João capítulo 13, versículo 20. Ele vai falar: eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha, vocês têm uma missão. Eu vou para junto do Pai, mas vocês têm uma missão. Vocês têm uma missão de ir em meu nome. Assim como eu estou aqui em nome do Pai, aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Vocês têm uma missão. Vocês têm algo a fazer. É de vocês irem em nome de Cristo. Nós estamos, irmãos, as nossas decisões têm que ser tomadas debaixo dessa missão. Nós irmos em nome de Cristo. Porque quando nós vamos em nome de Cristo, se nós somos recebidos, Cristo também é recebido. A nossa vida é falar de Cristo, viver por Cristo e andar com Cristo. E a outra, ele vai nos instruir o quê? Que é glorificar. Glorificar a Deus. É obedecer e cumprir a vontade do Pai. Nós somos chamados. Cristo, ele falou, ele vai nos dizer aqui, versículo 31 e 32. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Irmãos, e essa glória, ele encontra em obediência até a morte e morte de cruz. A glorificação
de Deus sobre as nossas vidas não está nas conquistas a qual nós temos, não está naquilo que nós temos, mas está em obedecer a Deus, obedecer a Cristo, obedecer a Ele. É isso que ele está falando ali aos seus discípulos. Olha, vocês estão aqui para glorificar o meu nome. E ele fala ali, né, aos seus discípulos, aos 11, olha, o caminho que eu vou agora vocês não podem ir, mas vocês irão. Né? Pedro, talvez ali naquele momento, ele não cumpriu aquilo que ele prometeu, né? Senhor, eu estou disposto a morrer por ti. Cristo não estava disposto a que Pedro morresse pela causa errada. Por isso Cristo o guarda, para que ele morra pela causa certa. Para que ele entregue a sua vida pela causa certa, glorificando a Deus, glorificando ao Pai. Assim como os demais apóstolos e assim como muitos discípulos. Que nós lutemos, irmãos, a nossa vida pela causa certa. Que você possa lutar a sua vida pela causa certa. E a outra coisa que ele nos ensina aqui é que os discípulos, tanto aqueles que estavam ali quanto nós, seremos conhecidos, né? Que ele fala, um novo mandamento eu vos dou. Um novo mandamento eu vos dou. Quando Cristo fala sobre os 2 maiores mandamentos, ele fala amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Mas agora que ele fala aqui, ó, um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros, que vocês amem, os discípulos de Cristo se amem, né? Que esse amor é a marca de Cristo sobre nós. Que o amor que nós temos um pelos outros, o amor que nós temos pela Igreja de Cristo, e a igreja que eu digo, irmãos, não é a placa, não é o prédio, não é, mas é uns pelos outros, né? E aí, irmãos, inclui a todos nós, né? A todos nós. Né? Não é apenas amar o pastor, não é apenas amar aos membros, amar aqueles a qual nós gostamos mais, a qual nós gostamos menos, é amar Pedros, que são inconstantes, é amar Paulos, que são brutos, é amar pessoas falhas, né? Que somos chamados a fazer a obra do Senhor, né? E é isso que o Senhor nos chama, né? Nós amarmos uns aos outros. Aí sim é a marca do discípulo de Cristo. Não é pelo conhecimento que nós temos de Cristo, mas é por aquilo que, sim, conhecimento é importante, mas esse conhecimento tem que levar a nós a amarmos, né? Amar até o pastor, tá, irmão? Amar até o pastor. Amar uns aos outros. Não é pela espiritualidade, irmãos, que temos. A espiritualidade é importante, né? De nós andarmos, de nós caminharmos, de nós orarmos, de nós termos vida de oração, de nós termos uma vida na presença do Senhor. Isso é importante, mas nós seremos conhecidos, e aqui o Senhor nos deixa bem claro, quando nós amarmos uns aos outros. Nós amarmos a igreja visível, que somos nós, e a igreja invisível. Isso inclui toda a igreja do Senhor. Aí o Senhor está falando aqui para eles, olha, vocês serão conhecidos não apenas, né, em cumprir aquilo que eu falo, mas cumprir isso amando uns aos outros. Né? Que o Senhor possa nos ajudar, irmãos, na missão que nós temos, naquilo que nós temos, nós tomarmos decisões segundo a vontade de Deus. Né? Decisões a qual nós tomamos. Hoje nós vamos tomar decisões. Hoje nós vamos tomar decisões de nós andarmos segundo a vontade de Deus. Né? Estamos vivendo em momentos, irmãos, a qual nós somos chamados a tomar decisões. E nós colocarmos as nossas vidas diante do Senhor. O Senhor nos fala que se aqueles dias não fossem abreviados, né, muitos até abandonariam a Cristo. Né? E estamos vivendo em tempos, irmãos, de dificuldades, de lutas, não apenas com essas questões externas, mas questões, né, as pessoas confrontando a Cristo e abandonando a Cristo de uma maneira terrível, né? E muitos repelindo a Cristo, assim como Judas fez, né? E que o Senhor não permita que nós passamos por isso, que o Senhor guarde a nossa fé,
e que nós possamos entender, compreender e lutar a verdadeira, a única luta, a única guerra que é real, que é importante para nós, de nós cumprirmos a vontade de Deus, glorificarmos a Cristo com as nossas vidas, com aquilo que nós somos, com aquilo que o Senhor tem nos chamado. Amém? Então temos decisões a tomar, que o Senhor nos ajude a nós tomarmos decisões. Segundo Pedro, irmãos. Segundo Pedro, né? No sentido aqui daquilo que nós falamos, né? Porque somos suscetíveis a erros, né? Mas que o erro não seja algo que nós maquinemos, né? Que nós pensemos, que nós planejamos, que o erro seja um acidente nas nossas vidas. O pastor Radil sempre falava, o pecado tem que ser um acidente sobre a sua vida. Que o pecado seja um acidente sobre as nossas vidas, mas e quando nós errarmos, nós sabemos que em Deus nós encontramos perdão e graça, né? Que em Cristo nós encontramos perdão e graça, e Ele nos restitui de volta a esse caminho de nós lutarmos essa verdadeira luta. Amém? Vamos orar? Quero orar contigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero lhe agradecer, Pai. Lhe agradecer pela tua palavra, lhe agradecer, Pai, pelo teu amor, pela tua graça. Senhor, que o Senhor possa, nesse momento, ministrar aos nossos corações. Que o Senhor possa, Senhor, sondar os nossos corações, ver se há algo mal, Senhor. Ver, Senhor, se nós temos deixado sermos induzidos, Senhor Deus Pai, muitas vezes pelas tentações, por aquilo que Satanás tem colocado diante de nós. Não permita, Senhor Deus Pai, que nós possamos, assim como Tiago nos fala em sua carta, que nós possamos nos sujeitar a Ti, Senhor. Que nós possamos, Senhor, nos colocarmos, Senhor, diante da Tua palavra, diante de Ti. E buscarmos tomarmos decisões, Senhor, em tudo aquilo que nós fizermos e pensarmos de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa as nossas falhas. Pai, nos leva, Senhor Deus, a Ti. Nos leva, Senhor, a nós amarmos uns aos outros. A nós amarmos a igreja do Senhor. A nós amarmos, Senhor, a Tua igreja. Os nossos irmãos. Pai, nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Nós vamos estar encerrando aí a nossa transmissão no Facebook, né? E depois vamos estar subindo no canal do YouTube também a mensagem, né? Que Deus possa aí estar abençoando a vida de cada um de vocês, possa estar compartilhando essa mensagem também. E se você quiser participar do culto completo, né, seria uma bênção para nós, seja aqui no Zoom, amém? A gente não põe tudo no Zoom porque aqui depois tem um momento aqui que é íntimo nosso, né? Como o Senhor Jesus fala ali, né? Chama os seus ali para estarem, né, nos aposentos ali, amém? Deus abençoe a todos e até mais. Amém. Glória a Deus. Obrigada.